Vocês que são da área de química inorgânica, a química inorgânica, dentro da química, ela tem uma comunidade menor aqui no Brasil ou não? É uma pergunta. Não Isso é começou o debate ainda, mas é só uma pergunta geral, assim. Dentro das grandes áreas, orgânica, inorgânica, físico-química e analítica, vocês diriam que a inorgânica é menor em termos de número de pessoas que trabalham com química inorgânica ou não? bom, eu acho que, em geral, existem menos pedidos na área de inorgânica, nas agências de fomento. Agora, a questão a pessoa que é formada em química inorgânica, ela pode fazer pedidos em outras áreas, né? Então, é muito interdisciplinar. Eu diria que talvez seja, eu não sei, Vitor, você que é da regional, desculpa, Eu acho da que SBQ, da divisão, você sabe se essa divisão é menor, tem menos participantes que as eu não outras? tenho os números exatos, não tenho os números para dizer isso com precisão, mas eu acho que, no geral, acho que eu tenho essa impressão, que a inorgânica é uma área ainda menor, apesar de que ela vem crescendo bastante ao longo dos anos, né? Mas, historicamente, mesmo nas universidades, é uma área que tinha menos professores do que outras áreas, né? Mas Isso eu não... isso tem mudado bastante, esse perfil tem se modificado, né, nos últimos anos. Eu Na acho que UF... Fala. até no que se considera inorgânica, né? Acho que está se ampliando um pouco quem é considerado inorgânico, né? As linhas de pesquisa, isso está abrindo um pouco de espaço para inorgânico, mas na UFSCar também é uma das áreas mais restritas, tanto em número de docentes quanto alunos. A O gente departamento de química da UFMG é atípico, né? Porque tem muita gente na inorgânica. Na pós-graduação... A gente pode incluir essa questão no debate, Vitor, se você Então, quiser. Né? Eu gostaria, então, de dar boas-vindas a todos, aos participantes e também aos convidados de mais um webinar debate da Secretaria Regional da Sociedade Brasileira de Química de Interior Paulista, Valdemar Safiotti. Hoje temos conosco a professora Heloísa Beraldo, que se graduou e fez também mestrado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez doutorado em Química pela Universidade de Paris 6 e sabático na Illinois State University. Ela é atualmente professora titular do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi membro do Comitê Assessor de Química do CNPq e também coordenador desse mesmo comitê. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e também da Third World Academy of Science, TWS. A professora Heloísa trabalha na área de Química Inorgânica e Química Medicinal Inorgânica, principalmente com planejamento de metalofármacos, ligantes para metalofármacos, agentes antitumorais, antimicrobianos e antiparasitários, e efeito da complexação a metais sobre a atividade farmacológica de compostos. Também o professor João Marcel Galo é um dos convidados de hoje, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. O professor Jean é graduado em Química e também com mestrado pela Unicamp e fez doutorado em programa cotutela entre a Unicamp e a University of Eastern Piedmont, na Itália. Eu queria o nome italiano, você passou em inglês, mas tudo bem. Realizou pós-doutorado na University of Wisconsin-Madison, que é um lugar assim que faz um calor abrasador no inverno, e também depois na Universidade Federal de São Carlos. E ele foi professor convidado na University of Eastern Piedmont em 2020 e na Friedrich Schiller University Jena, na Alemanha, entre 2017 e 2018. O professor Jean é atualmente tesoureiro da divisão de catálise da Sociedade Brasileira de Química e coordenador da Regional 3 da Sociedade Brasileira de Catálise. Em 2017, ele recebeu o prêmio Pesquisador em Catálise
da SB Catálise, e atualmente ele é jovem pesquisador da FAPESP. Ele atua no Early Career Board da revista ACS Sustainable Chemistry and Engineering e lidera o grupo de energia renovável e nanotecnologia e catálise na UFSCar, que tem interesse no desenvolvimento de catalisadores heterogêneos e inorgânicos para aplicação no aproveitamento de biomassa, conversão de CO2 e metano. E temos também o professor Vitor Marcelo Deflon, do Instituto de Química de São Carlos da USP, meu colega, que se graduou em Química pela Universidade de Brasília, também fez mestrado em Química na mesma universidade e doutorado pela Universidade de Tübingen, na Alemanha. O professor Vitor Deflon atua principalmente nas áreas de Química inorgânica preparativa, estrutural e medicinal, com ênfase em síntese e caracterização de compostos de coordenação com potencial aplicação farmacológica e medicinal. O debate de hoje é sobre perspectivas para o desenvolvimento da química inorgânica no Brasil, e eu passo, então, a palavra ao moderador, professor Vitor Deflon. Boa tarde a todos e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar desse webinar debate. Boa tarde, Roberto, boa tarde, Jean, boa tarde, Heloísa, boa tarde a todos os participantes aí que estão nos assistindo. É um prazer poder moderar esse debate. Acho uma iniciativa bastante interessante da SBQ Regional no interior de São Paulo. E então a gente vai ter basicamente 4 questões, né, que a gente vai pôr em debate, né? Então vamos fazer de maneira alternada. A primeira questão vou passar primeiro para a professora Heloísa, depois para o Jean e depois a gente alterna a ordem nas próximas. Bom, o primeiro ponto que a gente vai debater seria sobre as áreas de pesquisa em química inorgânica. Então, a questão seria que áreas de pesquisa em química inorgânica têm se sobressaído no Brasil na atualidade e qual seria o motivo ou a causa de uma predominância, se houver. Ou seja, existem áreas que se sobressaem, né? Se existem, poderia discutir um pouco sobre os motivos delas se sobressaírem e se existe alguma que predomina, né? Então, a gente gostaria de discutir um pouco sobre isso. Então, eu passo primeiro a palavra para a professora Heloísa Beraldo. Obrigada, Vitor. Bom, eu acho que para começar a discutir um pouquinho essa pergunta, né, eu faria uma outra pergunta, né? O que é química inorgânica? Porque eu lembro que um colega meu, ele dizia que o orientador dele nos Estados Unidos falava que química inorgânica é tudo aquilo que interessa a um químico inorgânico. Então, porque, na verdade, essa divisão entre as áreas, né, está cada vez mais... perde um pouquinho o sentido, né, porque nós estamos falando de áreas multidisciplinares, interdisciplinares, né? Mas eu acho que eu não consigo, e não sei se o Jean concorda comigo, identificar áreas de predominância atualmente na química inorgânica em pesquisa. Eu acho que isso ocorreu no passado, né? No passado ocorreu, porque a química inorgânica realmente é uma ciência, é uma área mais recente, né? Em geral, historicamente, as universidades trabalhavam mais na química orgânica e na fisicoquímica, né? Mas, atualmente, eu acho que não tem mais tanto uma predominância de área nenhuma, não. Bom, eu vou citar a revista Inorganic Chemistry, né? Publicada pela American Chemical Society, que ela vai falar o que é química inorgânica. E então, é um artigo muito interessante que eu recomendo que muitos leiam, dos editores da Inorganic Chemistry, falando sobre o que eles querem que seja submetido, que tipo de artigo que eles gostariam de ver submetidos para a revista Inorganic Chemistry. Então, ele vai falar química de coordenação e organometálica, química bioinorgânica, estado sólido, materiais, nanoquímica, nanoscale chemistry, energia e fotoquímica, catálise e
e química computacional. Eu acho que no Brasil nós temos pesquisadores trabalhando em todas essas áreas, né? Interessantemente também, a revista Frontiers, né? Frontiers, Inorganic Chemistry Frontiers, da Royal Society, ela vai dizer o seguinte, que é o scope, né? O scope, ele vai falar, eles vão dizer que para publicação na Inorganic Chemistry Frontiers, os artigos devem reportar trabalhos de alta qualidade que envolvem química inorgânica, organometálica, catálise, bioquímica, nanociência, energia e materiais. Eu acho que todas essas áreas estão contempladas pelos pesquisadores que estão fazendo pesquisas. Jean concorda comigo? Então, eu acho assim, que essa questão da predominância pode ter havido no passado, né? Claro, em alguns lugares há mais pesquisadores trabalhando com um tipo de compostos, digamos assim. Por exemplo, rutênio, a gente brincava aqui na UFMG que rutênio era um elemento paulista, né? Era uma brincadeira que a gente fazia, porque rutênio NO, muita gente trabalhando em São Paulo e no interior de São Paulo com rutênio. Mas eu não acredito, né, que haja uma predominância de alguma dessas áreas, não. Tem dois artigos que eu vou parar de falar já. Dois artigos que foram publicados na Química Nova. Inicialmente, um do ano 2002, né, pelo Henrique Thoma e a Ana Maria da Costa Ferreira. Desenvolvimento da química inorgânica no Brasil. Depois, recentemente, a Shirley, Gerard Maria Ucox, Júlio Rebouças e a Ana Maria da Costa Ferreira, eles revisitaram, né, e atualizaram esse panorama da química inorgânica no Brasil. E aí é interessante que eles vão mostrar, quem tiver interesse deve olhar esses artigos, que são, e contam também a história, né? Então, eles entram com palavras-chave ou com grupos de palavras-chave. Eu não vou entrar em detalhes, depois, se alguém perguntar mais, eu posso entrar mais em detalhes, mas eu acredito que todas essas áreas que eu mencionei estão contempladas. Concorda, Jean? Concordo. Estão contempladas. Então, assim, a minha resposta é que eu não acho que haja uma predominância no Brasil, em geral, de algum tempo. Claro, em algumas, aqui na UFMG, tem muita gente fazendo química medicinal, inorgânica, tem um grupo de catálise muito forte. Agora, esse grupo de catálise na UFMG, em geral, se diz físico-química, eles entram no CNPq como grupo na físico-química. E tem grupo de teóricos, então, bom, eu vou encurtar a resposta para dar mais tempo para a gente debater. Eu não acho que atualmente haja uma predominância assim, em termos nacionais de algumas áreas, não. Não sei se o Jean concorda. Obrigado, Luísa. É uma colocação muito interessante que você fez, né? Mostra uma abrangência da química inorgânica e que ela está interligada, através da interdisciplinaridade, com várias outras, né? Você tocou um monte de pontos interessantes, inclusive que a gente pode questionar até em termos de, na hora de você pedir financiamento para pesquisa, você tem gente de várias áreas competindo, né? Não necessariamente sendo ligados, né, oficialmente à química inorgânica, né? Isso acontece bastante. A gente estava comentando um pouquinho antes de iniciar, né, a respeito do qual espaço que a inorgânica tem, né, na sociedade de química brasileira. Bom, a gente tem aí, o que a gente tem de dados, que a gente tem, geralmente está entre as 3 divisões, né, das 14 divisões da SBQ, que mais manda trabalhos para a SBQ. Né? Então, a gente tem uma comunidade muito ativa nesse sentido. Né? E nas universidades, a gente vê, no geral, são menos professores da inorgânica, mas é uma comunidade bastante ativa e que tem crescido. Né? Então, eu passo a palavra para o Jean, então, para ele fazer suas colocações a respeito dessa questão aí das áreas de pesquisa. Obrigado, Vitor. Eu, com certeza, concordo com a Heloísa. E eu tinha ido nessa mesma fonte, Heloísa, desse artigo da Inorganic Chemistry, What's Inorganic Chemistry. E eu vou tomar liberdade até para ir nessa direção que o Vitor e você falaram da
da interdisciplinaridade da química orgânica, vou tomar a liberdade de traduzir literalmente o primeiro parágrafo desse artigo, que eles dizem assim: vocês podem pensar que é direto, é fácil definir o que pertence ao jornal de química inorgânica, mas com o crescimento, com o aumento da multidisciplinaridade e dos números de jornais, começa a ficar cada vez mais difícil para a gente decidir o que cabe no jornal de química inorgânica ou não. Essa é uma tradução literal rápida desse artigo. Então, essa discussão, Heloísa, que você colocou, é muito válida, porque gera aí uma dúvida no próprio editor. A gente fica, eles dizem, a gente fica na dúvida o que cabe nesse jornal. E depois a Heloísa discutiu brilhantemente esses vários pontos da química inorgânica que estão nesse artigo, mas eu quero chamar uma atenção para uma coisa. Quando eles falam química, aqui cabe química de coordenação, aqui cabe bioinorgânica, aí eles começam a falar de aplicações, aqui cabe energia fotoquímica, aqui cabe catálise computacional. Mas no final de cada um desses itens, eles estão dizendo, cabe catálise, cabe energia, cabe fotoquímica, desde que você esteja discutindo a química inorgânica. Se você estiver discutindo a aplicação, não cabe no nosso jornal, não é química inorgânica. Então, se eu puder ter talvez a audácia de ter uma definição do que é química inorgânico, e por favor, me interrompam se vocês pensarem diferente, eu acho que o química inorgânica é aquele que aplica a compostos inorgânicos, claro, mas olhando sobre a ótica desse composto inorgânico. O que está acontecendo? Por quê? Quais as propriedades desse composto inorgânico que influenciam a sua aplicação? Então, se eu vou para a catálise, que é a minha área, eu entender quais as propriedades daquele ácido de bronze, daquele ácido de Lewis, daquele sítio redox, daquele cobre 1, daquele cobre 0, como eu modifico, como eu controlo e como as propriedades eletrônicas e estruturais afetam a minha aplicação. Então, quando a gente fala de aplicação, um fotoquímico, um catalista, ele pode estar na inorgânica ou pode não estar na inorgânica. Mas quando ele está olhando aquela química, aquela aplicação sobre a ótica do entendimento do sítio inorgânico, do sítio metálico, eventualmente, eu acho que ali ele entra em química orgânica. E eu acho que é isso que eles dizem. Cabe catálise aqui, cabe fotoquímica, desde que você esteja olhando sob a ótica do composto inorgânico. E aí, a gente entra no ponto da multidisciplinaridade, não é? Que é aonde eu tive, quando eu comecei a prestar concurso, eu entrei numa crise existencial, sou catalista. Falei, será que eu sou inorgânico? Né? E eu sou. E quando a gente olha a inorgânica, eu não vou repetir o que a Heloísa falou, tanto o escopo das revistas de inorgânica, seja a Frontier, seja a Inorganic Chemistry, seja a European Journal of Inorganic Chemistry, são muito parecidos, e ela já descreveu muito bem. Mas aí eu queria colocar uma outra coisa dessa questão dos inorgânicos. Eu acho que a revista de química inorgânica aplicada, ela ficou pequena para os inorgânicos. Os inorgânicos estão indo publicar na Materiais e estão participando da Sociedade de Materiais. Os inorgânicos estão publicando em revista de catálise e participando da Sociedade de Catálise. E eu vou tomar a liberdade de usar a SPQ como exemplo. Hoje, na divisão de catálise, o coordenador é o Eduardo Nicolau, seu colega, Heloísa. A vice-coordenadora é a Cátia Guzmão e eu sou tesoureiro. 3 inorgânicos na divisão de catálise. O Congresso Brasileiro de Catálise passado foi organizado pela professora Liane Rossi da USP, professora Daniela Zanquete da Unicamp, 2 inorgânicas. Então, eu não estou dizendo que a sociedade de catálise é dominada por inorgânicos, não é isso. Eu tenho muitos engenheiros, muitos químico-orgânicos, físico-químicos, físicos. Fato é que a inorgânica, a revista de química inorgânica, ela ficou pequena, porque eventualmente ela tem um escopo, e os inorgânicos começaram a permear outras direções. Então, só para terminar, eu não sei se eu me estendi, eu fiz aqui uma pequena lista dos artigos, dos artigos mais lidos, ou dos temas dos artigos mais lidos nos últimos 12 meses na revista Inorganic Chemistry, que é uma referência na área. E aí, só para dizer, tem eletroquímica, tem fotoquímica, tem síntese de materiais estruturados, tem artigos de síntese e caracterização de compostos de coordenação, organometálicos, tem magnetoquímica, tem bioinorgânica, tem espectroscopia, catálise homogênea, MOFs, né, Metal Organic Frameworks, tem Quantum Dots. Então, só para ainda apoiar mais o que a Heloísa disse, não tem uma área claramente sobressaindo. A inorgânica cresceu.
né? E ela está varrendo todas essas áreas. Desculpa se eu fui repetitivo, Heloísa, mas eu quis voltar aos pontos que você tinha tocado. Muito interessante, gostei muito. Bem, ótimas colocações, né? Inclusive, eu estava falando da quantidade de trabalhos que são enviados pela divisão de inorgânica para a SBQ. Se a gente ainda somar isso, os inorgânicos das divisões da de catálise, da materiais, às vezes vai ser, seria, no conjunto total, os que mais mandam trabalhos para a reunião da SBQ. É uma comunidade realmente muito grande, né? Excelente. Vamos passar aqui, então, para a segunda pergunta, né? A segunda questão, que seria como vocês avaliam a pós-graduação na área de inorgânica e como podem correlacionar a formação atual de mestres e doutores com o futuro da área no Brasil em termos de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, dessa vez, eu passo então primeiro para o professor Jean, para ele fazer as colocações dele, depois passo a palavra para a professora Heloísa. Por favor, Jean. Legal. Eu acho que essa daí seria uma boa para a Heloísa começar, porque ela tem um pouco mais de experiência que eu, mas eu vou dar um kick-off, depois a Heloísa aprofunda mais. Eu acho que o ponto da pós-graduação está muito associado com a graduação, porque é na graduação que a gente semeia os alunos que vão para a pós-graduação. Mas depois é a próxima pergunta, depois a gente fala disso. Eu acho que, no meu modo de ver, a pós-graduação na inorgânica, assim como a gente já discutiu, ela começou a se ampliar. Então, no meu conceito, quando eu comecei a aprender química inorgânica, era que química inorgânica é química de coordenação. O nosso departamento aqui na UFSCar é fortemente, a inorgânica é fortemente ligada à química de coordenação. Tinha a professora Cleia Marques, que era a única pessoa em materiais. Mas, no geral, química de coordenação. E a gente teve um crescimento, né? Onde eu fui formado na Unicamp já não era assim. Materiais era mais forte do que química de coordenação. Em número de pessoas, perdão, não mais forte, mais populosa do que química de coordenação. Na UFSCar, a materiais está mais associada à fisicoquímica. E a gente teve um crescimento, uma ampliação dessa formação, e está cada vez mais claro, como a gente já discutiu, que materiais, e aí depois aplicações, fotocatálise, fotoquímica, catálise, eletroquímica, são áreas da química inorgânica. Isso está causando uma ampliação. Eu acho que a gente ainda está ligado com a primeira geração de formadores de química inorgânica, alguns vivos, das primeiras gerações de químicos inorgânicos do Brasil. A luta, como em qualquer área, é a diversificação, é a gente se tornar diferente desses formadores. E nesse ponto, eu acho que se torna muito importante a internacionalização. É a gente se tornar diferente. Eu me formei com tal pessoa, tive a oportunidade de aprender diferente, ou então, nem falar de internacionalização, mas diversificação. O meu aluno vai trabalhar com a Heloísa, que depois vai trabalhar com o Vitor. A gente criar pessoas diferentes, pessoas que não sejam cópias da gente mesmo. E a internacionalização é importante porque a gente tem a chance de trazer, eventualmente, linhas de pesquisa que não são estabelecidas no Brasil, ou não são fortes no Brasil, trazer isso para o Brasil. Isso para qualquer área, né? Então, na química inorgânica, na pós-graduação na química inorgânica, eu vejo que a gente está tendo uma grandíssima diversificação, e eu até separei aqui alguns exemplos muito próximos a mim, para falar dessa diversificação ao longo da carreira. Por exemplo, o professor Alzir trabalhou com catálise e hoje trabalha com o Alzir Batista, meu colega, vizinho diferente de laboratório, hoje trabalha mais com bioinorgânica. O meu orientador de mestrado, o professor Uffi, que faleceu o ano passado, ele começou com a química de boro, depois virou catalista homogêneo e depois catalista heterogêneo, sempre na inorgânica. E essa diversificação na carreira deles mostra a necessidade da química orgânica mudar, como qualquer outra área, mudar, se adaptar. E eu acho que a internacionalização facilita isso. Então, eu acho que a gente tem que... É muito complicado porque a gente ainda se separa em áreas, a gente ainda se separa em quadradinhos. Mas no meu grupo, por exemplo, não cabe um aluno de pós-graduação que seja só bom em inorgânica, né? Os alunos normalmente vêm e falam: professor, eu quero fazer iniciação ou mestrado, mas não quero trabalhar com nada de orgânica. E eu engano eles um pouco e falo: tá bom, começa com inorgânica, mas depois entra orgânica na jogada, entra fisicoquímica na jogada. Então, essa abertura da inorgânica é necessária, e até para atrair mais alunos de pós-graduação. Heloísa, fica à vontade, acho que eu falei demais, você tem mais experiência que eu para isso. Gostei muito... Desculpa. Pode falar, Heloísa.
Comenta, depois eu falo. Só comentar que é interessante que você colocou, porque a gente tem visto isso muito na inorgânica, né? Muita pesquisa sendo feita em áreas multidisciplinares, né? E você vê o pessoal tendo que expandir bastante o conhecimento, realmente, aprender sobre outras áreas, sobre física, muito o pessoal que faz síntese vai para a parte de orgânica também e outras técnicas físico-químicas e a parte biológica. Então, você vê, o inorgânico está tendo uma formação bem abrangente nesse sentido, né? Você colocou, eu achei bem interessante essa colocação, né? Dessa maneira, acho que, conforme você disse, acho que os inorgânicos têm se adaptado, né, às novas correntes, né, que estão dominando, vamos dizer, a ciência, né? Ok, Heloísa, por favor, fique à vontade. Eu gostei muito das ponderações aí do Jean. Na verdade, é importantíssima a internacionalização, você está certíssimo. Aí tem esse projeto CapSprint, né, que a gente deve se aproveitar para mandar alunos, convidar pesquisadores. Realmente é uma iniciativa muito importante. Agora, eu gostaria de falar o seguinte. O artigo lá da Júlio, Ana Maria, esse mais recente, eles fizeram uma pesquisa, junto com um grupo que era formado por pessoas que participaram da SBQ ou do BMIC. Então, eles fazem a ressalva, que é um grupo que tem que ser tomado com cuidado, mas é uma amostragem interessante, né? Então, com relação à década de conclusão de doutorado, na Química Inorgânica, de 1968 a 78, 28 pessoas. 1979, 1989, 43, 1990, 2000, 162, 2001, 2010, 138. 2011, 2017, eles falam em 32, mas o artigo é de 2017, então eu acho que eu vou parar aqui em 2001, 2010, 138. Então, o que eu acho é que houve um investimento em formação, né, de pessoas na área de química inorgânica. E o que é interessante também é o seguinte: a química inorgânica não está mais concentrada apenas no eixo São Paulo, Rio, Minas Gerais. E isso é que eu acho que é muito importante. Então, nós conseguimos formar os nossos mestrandos e doutorandos e conseguimos que eles começassem a criar, né, grupos de química inorgânica fora desse eixo. Então, isso eu acho que é muito importante. Então, ainda me baseando nesse artigo aí da Química Nova, né, produção científica, né, por membros do grupo, desse grupo. Então, claro, as universidades de São Paulo, né, São Paulo capital e as outras universidades têm um percentual maior, depois Minas Gerais, a UFMG e outros do estado vêm em segundo lugar, depois Rio de Janeiro, mas depois é interessante, né, porque aí começa. Então, tem universidade no Paraná, depois Rio Grande do Sul, Santa Maria, mas no Nordeste, Ceará, em Goiás, Santa Catarina, UNB, Pernambuco, Bahia. Então, isso eu acho que é muito importante, né? Por exemplo, o Júlio Rebouças foi um dos melhores alunos que o Departamento de Química da UFMG já viu, em toda a sua... excelente aluno, e ele está na Paraíba, né? Eu queria que o Júlio ficasse aqui, mas eu percebo aqui em Minas Gerais, mas não, agora eu gostei mais de o Júlio estar na Paraíba, porque o Júlio criou a química inorgânica, ele e outras pessoas, né? Já tem outros químicos inorgânicos muito importantes também na Universidade Federal da Paraíba. Mas eu estou dizendo assim, a UFMG, então, exportou, digamos assim,
né, o Júlio Paraíba. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós paramos de nos concentrar no eixo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante, porque nós temos que pensar no país como um todo. Então, pessoas, a Universidade Federal da Paraíba tem um grupo importante em Química Inorgânica. Então, eu acho que isso é muito interessante, né, não ficar apenas nesse eixo. Com relação a dados recentes do Comitê Assessor de Química, né, eu peguei o relatório da reunião de outubro de 2020, portanto, bastante recente, né? Distribuição de bolsas de pesquisa, né? Tem a demanda inicial e os contemplados. Contemplados, analítica, 22%, a orgânica, 38%, a inorgânica, 15% e a fisicoquímica, 24%. A inorgânica, eu já fui membro do CA e coordenadora do CA, historicamente tem a menos demanda. E como o atendimento é proporcional à demanda, então há menos demanda. O que não quer dizer, né, que não haja inorgânicos pedindo na fisicoquímica, né? Não quer dizer isso. Ou na química, sei lá, ou até na farmácia. Então, mas é interessante. E o que eu acho interessante também é a distribuição de bolsas de pesquisa, agora em todas as áreas, tá? Isso é informação do CA de Química. O que eu acho interessante é o seguinte: as bolsas foram distribuídas assim: região norte, 2,6%, não estou falando só da inorgânica, estou falando de todas as áreas. Nordeste, 12%, Centro-Oeste, 7%, Sudeste, 52%, Sul, 26%. Ou seja, agora estou falando de todas as áreas, a pesquisa e a pós-graduação não se restringem mais apenas ao eixo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o que eu acho que é muito interessante. Eu acho que, de alguma forma, nós estamos conseguindo formar pessoas de excelente nível, né, e que estão criando, né, grupos de pesquisa nas diversas regiões do Brasil. Acho que Luísa, assim, é muito interessante essa sua colocação de como que, né, você tem a química inorgânica se expandiu, né, para as várias regiões do Brasil. A gente vê esses grupos que estão despontando em vários locais, né? E você tocou num ponto aí que eu achei bem interessante da distribuição das bolsas do CNPq. Não queria falar especificamente das bolsas, mas com esse percentual que você falou, 15% para a inorgânica, outras áreas grandes com 20 e poucos, talvez não seria um momento então, de repensar isso, se tem gente da inorgânica ganhando na orgânica, na fisicoquímica, na analítica, então talvez não era o momento de a gente tentar rediscutir isso, de não mais tentar separar isso por áreas, né? Nós não estaríamos em desvantagem? O que você acha? Que isso poderia ser rediscutido? Também o Jean, se quisesse colocar também. Mas aí você está falando de mudar os critérios do CNPq? Sim, de uma maneira de distribuir recursos, porque se coloca inorgânica, ela tem tradicionalmente essa faixa menor, vamos dizer assim, né, da fatia do bolo, né? Mas você vê a gente fazendo pesquisas em áreas correlatas da inorgânica ganhando por outras áreas. Será que ainda faz sentido de tentar ficar diferenciando áreas, né, na hora de distribuir recursos? Assim, uma ideia para pensar. É uma boa pergunta, mas é o seguinte: você tem um comitê assessor, e o comitê assessor, ainda que seja um pouco, digamos assim, atualmente artificial dividir nessas áreas, mas você tem que ter 2 de cada área, né, para você ter diferentes visões, né? Então, essa divisão em áreas, ela cumpre uma função que é também você não ter, por exemplo, 8 pessoas da química analítica ou 8 pessoas da orgânica. Então, existe uma razão, não é apenas burocrática, mas uma razão para haver representantes, digamos, de grandes áreas, as áreas tradicionais
que existem também, se você for olhar na American Chemical Society, existem essas grandes áreas também. Heloísa, e o CA, ele representa o que a universidade é, porque a universidade está dividida nessas áreas. Então, Sim. ele está dividido. E essa proposta é uma proposta válida e viva, mudar as divisões. Mas quando a gente vai olhar, eu estava olhando as melhores universidades do mundo, os melhores departamentos de química, institutos de química do mundo, eles ainda são divididos classicamente, né? Claro. Eu acho que ainda não se encontrou o que você tem muito no exterior é você olha no departamento de orgânica e de inorgânica, o cara está nos dois. Um pesquisador ou uma pesquisadora está nos dois. Então, eu acho que eles têm mais essa clareza da interface. Eu sou interface, eu estou nos dois. Mas, institucionalmente, você precisa dividir de alguma forma. E eu acho que o CA, ele representa como a universidade se enxerga, né? E também você tem que evitar que haja, sei lá, 100% de pessoas que trabalham em assuntos parecidos, ou 50%. Então, é um jeito, que, ainda que não seja perfeito, é uma maneira de você ter uma certa representatividade, digamos assim, né? E agora, o pesquisador, ele é livre para escolher, eu posso aplicar na farmácia, posso aplicar na bioquímica, e o pesquisador escolhe para onde que ele quer enviar. Né? E ele sabe, você tem certeza que vai enviar para o CA de Química, a área de bioinorgânica, então aí tem isso também. Ok. Não, muito bom, acho que são assuntos bastante importantes até para a gente refletir também, né? Além de debater, refletir nas nossas conversas futuras e tudo. Vamos passar, então, para a nossa questão seguinte, que a gente estava falando mais no sentido da pós-graduação, a gente vai descer para o nível de graduação, né? Que é igualmente importante, né? Então, a questão 3 seria como os debatedores avaliam a abordagem de temas relacionados à química inorgânica, não somente nos cursos de graduação em química, né, especificamente, mas também em disciplinas prestadas a cursos correlatos, como farmácia, biologia e mesmo as engenharias, né? Seria essa distribuição de disciplinas condizente com a interdisciplinaridade da área, né? Então, dessa vez eu começaria pela professora Heloísa, alternando. Bom, essa é uma questão, é uma boa pergunta. Vocês fizeram ótimas perguntas, né? A resposta não é tão fácil, mas as perguntas são muito boas. Bom, pelo que eu entendo, nós estamos realmente, né, a meu ver, eu acho que está havendo uma diminuição do conteúdo de química inorgânica em vários cursos, né? Nas engenharias, na farmácia, na biologia. O que nós não gostamos muito disso, não. Mas a questão existe uma grade curricular, o Conselho Nacional de Educação, ele estabelece algumas regras, né? Que eu entendo, acho que no mínimo de 2.400 horas em 4 anos para um curso. Na UFMG, se o curso de Química passar de 2.400 horas em 4 anos, cada lugar, cada matéria onde você passar, você tem que justificar. Eu acho que isso é nacional. Então, nós estamos diante de um problema, né? É preciso incluir, né, tópicos ou disciplinas relativas a direitos humanos, política racial, acessibilidade. O que é interessante, os alunos têm que ter isso, sim, mas está dentro das horas, né? É preciso também química e sociedade, problemas regionais, seja como disciplinas, seja como tópicos. Isso são diretrizes, né? E é preciso incluir 10% de extensão. É bastante de extensão, né? Extensão pode ser prestação de serviços, pode ser divulgação, enfim, tem várias coisas que podem ser extensão. Então, existe uma diminuição do conteúdo de química inorgânica para as engenharias? Existe. Para a farmácia, existe. Eu estou falando pela UFMG.
depois o Jean vai me confirmar, vocês vão me confirmar, existe, né? Mas o que fazer? Como contornar, né? Como contornar é complicado, porque é preciso, então, ter muito cuidado. Uma coisa é o seguinte, a gente pode incluir química inorgânica na química geral. A química geral, em princípio, ela cobre, sim, vários aspectos. No caso da farmácia, por exemplo, eu fico com muita pena, porque a farmácia, nós temos antitumorais, né? Cisplatina, carboplatina, trióxido de arsênio, esses compostos, e os compostos de segunda geração e terceira geração da platina, carboplatina, loboplatina, heptaplatina, todos esses, são compostos, cisplatina e carboplatina são usados diariamente nas clínicas oncológicas, e, no entanto, eles estão tirando a química inorgânica, diminuindo a química inorgânica para a farmácia. E é importante, né? Então, assim, o professor que vai dar essa disciplina, química inorgânica para a farmácia, a meu ver, cabe ao professor incluir, né, esse tipo de... Para cada curso, né, vai haver um interesse diferente. Mas, então, eu estou dando o exemplo da farmácia, né? Agora, essa questão de química inorgânica e farmácia, eu estive há muito tempo lá na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E lá é interessante, o Departamento de Química Inorgânica da Universidade de Santiago de Compostela se encontra na Faculdade de Farmácia. E aí eles me convidaram para fazer um seminário lá. E aí o seminário, havia lá os químicos inorgânicos e o pessoal da farmácia. E, no final, os químicos eles começaram a ter uma discussão próxima de uma briga entre eles, porque os químicos inorgânicos estavam insistindo que precisava haver mais química inorgânica para a farmácia. Então, isso não é uma particularidade só do Brasil, não. Então, é isso. O que fazer? Tem que ter cuidado, né? Eu entendo que uma das maneiras é você, com as disciplinas, você fazer um approach mais ligado para aquela engenharia. Engenharia metalúrgica, por exemplo, na UFMG, tirou inorgânica. É impressionante como é que a engenharia metalúrgica não tem inorgânica, mas tem química geral. Bom, há jeitos de tentar contornar, mas eu não acho muito fácil, não. Vou parar aqui, vamos ver o que o Jean fala. Nossa, sua colocação perfeita. Eu acho assim, eu concordo com você. Eu acho que a gente vê claramente uma defasagem, né, da inorgânica com relação ao conhecimento de outras áreas da química mesmo que estão sendo passadas, e a ciência evolui, e a participação da inorgânica é grande na medicina, na farmácia, né, no diagnóstico, diagnóstico terapia. Também, e a farmácia não esqueci do diagnóstico, tem toda a... essa formação está sendo deficiente, né? Isso precisa ser realmente discutido, né? Mas é muito difícil mudar, eu sei que é muito difícil mudar, mas realmente, né, a gente constata isso, né? Jean, por favor. Eu acho que... Obrigado, eu concordo plenamente. Eu acho que é uma coisa difícil de responder, exatamente por essa questão que a Heloísa falou. Tem um limite para colocar disciplina. Não dá para enfiar tudo na graduação. Então, começa aquela coisa, um lado ganha, outro lado perde. E, de fato, a inorgânica começa a ser diminuída. O que acontece nos cursos de biologia, nos cursos de farmácia, é que se coloca uma química mais generalista e não se aprofunda numa direção que eventualmente é importante. E a discussão da grade dos cursos tem que ser viva, porque, como a professora Heloísa acabou de dizer, a inorgânica e o Vitor confirmou, cada vez mais a inorgânica fica presente na medicina e na farmácia. E conforme isso cresce, talvez a coisa precise essa discussão precisa estar viva, precisa ser rediscutida, precisa ser transformada, né? Porque, eventualmente, medicamentos inorgânicos começam a se tornar mais importantes, não é aceitável que um farmacêutico não tenha um conhecimento profundo, assim como os engenheiros de materiais, e etc. Aqui na UFSCar, os engenheiros de materiais, os engenheiros químicos, não quero me falhar a memória, mas eles fazem química inorgânica, que é uma química inorgânica descritiva.
Então, de fato, esses cursos, a química inorgânica precisa permear esses cursos porque ela se torna importante. E os cursos, esses cursos, essas disciplinas de serviço que a gente dá de química para os outros cursos estão ficando cada vez mais generalistas, né? E aí a gente pode ter uma defasagem séria de formação. E a minha impressão, se vocês me permitem talvez um comentário um pouco mais pontiagudo, é que em muitos cursos a química está lá na visão deles só por estar, só porque é obrigatório, né? Não tem, em alguns cursos parece que não se entende a importância que a química tem para a formação daquela área, dos biólogos, por exemplo, né? Então, a gente precisa levar isso de forma mais a séria. A gente como sociedade, não a gente como universidade, não a gente aqui só. Eu queria botar só mais voltar um pouquinho para o curso de Química e relacionar com a inorgânica. E aí, colocando a minha experiência pessoal, que já tem alguns anos, muitos dos cursos de Química já mudaram desde que eu me formei, mas eu vi alguns comentários aqui que são bastante válidos aqui no chat, que era sobre a relação da Química Geral e a Química Inorgânica. A Química Inorgânica, no curso de Química, ela começa como muito próxima da Química Geral, vamos dizer assim, falando de atomística, propriedade periódica, ligação química, e assim por diante, né? Propriedade dos elementos, ácido-base. Esses são conceitos extremamente importantes para toda a química. Então, ali, isso normalmente vem no primeiro ano, no segundo ano, você está fundamentando, está dando o alicerce para o aluno entender toda a química. Ácido-base explica tudo em termos de reatividade. A química orgânica, e aí, quando eu falo atomística, eu estou falando uma parte mais descritiva, né? A gente vai ver em quântica, coisa muito mais profunda. Mas a química inorgânica, a química geral e a química inorgânica 1, elas fundamentam a química para os alunos seguirem fisicoquímica, seguirem principalmente química orgânica. Mas ali, eu vejo, e depois tem química de coordenação um pouquinho mais para frente. Boa parte dos cursos de química do Brasil não tem materiais como parte da química inorgânica. E nem tem uma química inorgânica aplicada. Meu ponto é, o aluno vai entender que química... Primeiro, sai da graduação, entenderam em muitos cursos que química inorgânica é química de coordenação, e só vai entender isso no final do curso. Né? No terceiro, talvez no final do segundo ano, no terceiro. E por que na verdade, eu não tenho uma solução para isso, mas porque eu acho que isso pode ser um problema. Talvez os alunos de graduação vão entender o que é química inorgânica de forma mais aplicada no final do curso. E talvez isso justifique porque tantos alunos vão fazer pós-graduação em química inorgânica. Enquanto a fisicoquímica e a química orgânica e a química analítica já se clarearam na mente deles, a química inorgânica ela vai ficar... O que é química inorgânica em termos de pesquisa... Na graduação, vai ficar claro mais para o final. E eu saí da graduação, pessoalmente, sem saber que eu era química inorgânica. Eu trabalhava com um professor da química inorgânica, mas eu fazia materiais. Eu nunca vi materiais na química e catálise. Nunca vi materiais na química inorgânica. Na Unicamp, onde eu me formei, isso já foi inserido na química inorgânica. Mas eu acho que a forma como é estruturada a química inorgânica, ela se sacrifica para dar o alicerce para todo o curso de graduação, mas, ao mesmo tempo, os alunos não vão entender o que é química orgânica até o final do curso, e isso pode prejudicar a pós-graduação. E, para falar a verdade, eu só me convenci que era química inorgânico de verdade em 2 momentos. Quando eu passei no concurso para ser professor de química inorgânica, fazendo uma prova de coordenação, né, porque eu ia dar aula disso, e eu não posso deixar de mencionar que a Sheila, que está aqui com a gente, e a Kátia Silf, da Unifran, me convidaram uma vez para dar acho que uma palestra na SBQ, na divisão de Química Inorgânica. E aí eu comecei a me convencer que eu era químico inorgânico. Né? Então, eu acho que esse debate, Heloísa e Vitor, é extremamente importante para mostrar a versatilidade da química inorgânica, que eu acho que ela falha eventualmente na graduação, no meu modo de ver. E eu já fui longo demais, só botar uma outra questão. Na minha época, na Unicamp, acho que ainda existia um laboratório, chamava QG 564, e QG vem de Química Geral, porque ele era um laboratório, chamava Laboratório de Química Orgânica e Inorgânica, que eu achava genial. Eu não vejo como separar química orgânica e química inorgânica, no geral.
né? Elas são ciências de interface. Organometálicos, catálise, são todas ciências de interface. E eu achava isso genial, sempre achei e continuo achando. Me confirmaram todo dia que essa disciplina ainda existia. E essa necessidade de interfacear mais a química é muito válida quando possível, mas como eu estava dizendo, não cabe tudo na graduação, não dá para colocar tudo, né? Então, eu acho que talvez seja, como mensagem final da minha fala, eu acho que talvez um esforço maior nosso seja começar logo no começo da graduação, ensinar para os nossos alunos o que é a química inorgânica, o que a química inorgânica faz, quais são os pontos da química inorgânica como área de pesquisa. E talvez isso ajude a ter uma pós-graduação um pouco mais forte na química. Posso falar uma coisa? Por favor, Luísa, claro. Eu gostei muito, Jean, do que você falou. Agora, eu acho que, normalmente, quem dá química geral, eu não sei se aí na UFSCar, mas em vários lugares, quem dá as disciplinas de química geral são os químicos inorgânicos. No geral, sim. Aqui, nos Estados Unidos, no laboratório onde eu estava, são os químicos inorgânicos que dão a química geral. Então, uma das maneiras que eu vejo já na química geral, chamar a atenção, começar a falar um pouquinho de química de coordenação, da importância da inorgânica, é uma das maneiras. E eu acho que aí eu convido os meus colegas da química inorgânica, que dão disciplina na química geral, vamos ficar espertos com isso, né? Porque em geral, somos os inorgânicos, né? E eu não estou falando em todos os lugares, mas em muitos lugares são os inorgânicos que dão as disciplinas de química geral. Então, é importante ficarmos atentos, né? Para chamar a atenção dos alunos da importância. Perfeitas colocações. Eu acho que existem muitas distorções, né? Desde que separou-se, né? Que achou-se que existia uma química orgânica e uma que era inorgânica, né? Que essa separação acabou ficando, algumas distorções acabaram se perpetuando, né? A gente tem um papel fundamental nisso aí, né? De fortalecer a formação na graduação em inorgânica. É uma coisa difícil, porque as reformulações dos cursos tendem a querer enxugar cada vez mais, né? E ninguém quer perder espaço, né? Acho que isso tem que ser bem pensado e discutido no coletivo, né? Isso acaba repercutindo na pergunta anterior também, na pós-graduação, né? Quem vai chegar na pós-graduação, né? Fortalecer a pós-graduação. A gente vai precisar discutir bastante isso agora no futuro, né? A tendência é a gente ter anos difíceis aí para pós-graduação em termos de financiamento, de bolsas e tudo, né? As coisas estão bastante interrelacionadas. Bom, vamos passar aqui para a última questão, que ela trata de inovação. Então, a questão seria a seguinte: em termos de inovação, qual a perspectiva de pesquisa na área de inorgânica ultrapassarem os limites da academia e levarem a produtos comerciais ou processos industriais, né, que mostrem a sua importância para a sociedade brasileira, né? Aí talvez correlacionado, produção de artigos versus produção de patentes, custos para você chegar numa coisa tão avançada assim, condições, né, que a universidade talvez não tenha. Pedir ao professor Heloísa, então, para iniciar essa quarta questão. Bom, essa é uma pergunta, mais uma vez, uma pergunta muito boa. Eu fiz um levantamento no site do CNPq com os pesquisadores de nível 1 em química inorgânica, porque pegar todos os pesquisadores ia ficar muito complicado. E aí o seguinte, o que eu percebi? A maioria dos pesquisadores de nível 1 em química inorgânica, eles declaram nos seus currículos depósitos e concessão de patentes. A maioria depósitos, alguns casos de concessão de patentes. Ou seja, existe uma preocupação em proteger, né? Em fazer a proteção intelectual do que as pessoas fazem. Mas existem poucos registros de licenciamento. Então, existe depósito ou concessão, mas licenciamento, há poucos registros. Isso eu estou falando na minha pesquisa muito rápida que eu fiz com os pesquisadores nível 1 do CNPq, não sei os outros pesquisadores.
Uma coisa que eu percebo também, né, que materiais e catálise são mais bem-sucedidos na questão do licenciamento do que a química bioinorgânica e a química medicinal. O que dá perfeitamente é muito compreensível, né? Por quê? A indústria farmacêutica, né, quando você fala de metal, né, a indústria farmacêutica já fica muito preocupada, né? A indústria farmacêutica, isso não é só no Brasil, não. Mas, então, apesar de haver cisplatina, carboplatina, os tecnésio, compostos de diagnóstico, não é fácil a indústria farmacêutica se interessar por compostos contendo metal, com medo da toxicidade. Digamos que, do ponto de vista deles, eles têm razão, né? A indústria farmacêutica está pensando. Nos outros casos, então, essa questão da segurança, né, é mais simples, né? No caso de catálise e materiais. Então, não envolve a questão da segurança tão importante como é no caso da indústria farmacêutica, que é o lado que eu conheço, né? Apesar, né, de haver, né, cisplatina, carboplatina, compostos de antimônio para leishmania, né, são usados clinicamente. A uranofina, composto de ouro, foi usado como antiartrítico, atualmente está sendo descontinuado, mas foi usado, era medicamento para ser administrado oralmente, né? Compostos de bismuto, né, peptobismol para úlcera, o nitroprusiato de sódio, que é um complexo de ferro, ele é usado clinicamente nas emergências hipertensivas, tudo isso. Ainda assim, a indústria farmacêutica é muito reticente. No Brasil, muito, e no exterior também. A indústria farmacêutica, uma coisa que a indústria farmacêutica gosta muito é de fazer suplementos, né? Por exemplo, de A a zinco, né? Porque ali é legal, né? Aí você compra, é vendido livremente. Eles não têm que fazer investimento nenhum em síntese, nem nada. Aí, metal na indústria farmacêutica. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, você compra também sem receita, né? E automedicação, não sei se automedica com a tabela periódica inteira, não é necessariamente bom para a saúde fazer isso. Mas a indústria farmacêutica faz isso, porque é legal, né? Então, eu vou falar muito pouco sobre isso. Uma coisa assim, a questão pensar em propriedade intelectual ainda é uma coisa recente no Brasil, entre os pesquisadores no Brasil, com relação aos americanos, por exemplo, né, os países europeus, isso ainda é muito recente, mas já foi criada essa cultura, isso é a primeira coisa. Foi criada a cultura da proteção intelectual, essa cultura está criada. Então, as pessoas já estão percebendo, né, e que tem que fazer a interface com o setor produtivo, né? Tudo isso aí também não, se você pensar, sei lá, 20 anos atrás, isso ninguém se preocupava com isso, não. Né? Ou 30 anos atrás, não havia uma preocupação com isso. Já foi criada essa preocupação. Agora, com relação à minha área da medicinal, eu tenho isso para dizer. Eu acho que eu vou passar para o Jean, para ele comentar, eu vou ser breve nessa questão aí. É importante? É importante. E a questão da propriedade intelectual é um assunto estratégico para qualquer país? É estratégico. Né? Isso aí é estratégico. Mas, enfim, vou passar por ele. Só antes de passar para o Jean, só um comentário. Assim, eu acho interessante o que você falou. Assim, a questão é que tem essa ideia, né? E também tem a questão que está muito ligada ao financiamento de pesquisa e avaliação da nossa pós-graduação de uma maneira geral, que pede muito por publicações, né? Você ter uma produtividade alta científica, e isso, a parte das patentes começou, né, dos anos para cá, e depois, quer dizer, se mantém, mas é difícil, né? Muitas universidades não têm um sistema estruturado para custear isso, né?
E a financiamento de pesquisa no Brasil também poderia repensar um pouco isso, né? Porque, como você falou, existe um preconceito, existe uma preocupação, você pode pensar se em termos de preconceito ou não, né? Na parte de usar metais, né? Mas existem muitos suplementos alimentares que têm metais, né? Mas quando se fala em fármaco, aí a coisa muda, né? E para você provar que o metal é benéfico, né? Que o seu uso pode ser vantajoso, tem que fazer estudos clínicos, que são caríssimos. A universidade não tem condição de fazer isso. A gente não vê um sistema que favoreça isso, né? Que venha de cima para baixo, né? Vamos tentar transformar esse conhecimento em produto, né? É difícil fazer isso dentro da universidade, né? A indústria tem que mudar também, né? A indústria tem que pensar diferente, né? Porque quem vai fazer o desenvolvimento é a indústria. Mas tem uma coisa que eu acho importante, é o seguinte: nós eu não sei se acontece nas outras universidades, mas nós temos disciplina de patentes na graduação, no nosso curso de Química. E isso é muito importante para que os alunos saibam, né, da importância da proteção intelectual. Então, existem disciplinas de patentes e de proteção intelectual no curso de graduação e depois na pós-graduação em Química. O que é muito importante para se criar a cultura, né? As universidades passaram a ter também setores que cuidam, né? Muitas têm, aqui nós temos, CTIT, é um setor da reitoria que cuida de proteção intelectual, contrata pessoas com formação, porque um dos problemas também foi formar pessoas, né, que saibam como trabalhar com proteção intelectual. E se você não forma também em um ano, não. Então, tem que ter advogados, né? Tem que ter... então, você tem que... A formação de recursos humanos que saibam sobre proteção intelectual, isso mudou, tem mudado. Mas eu vou parar aí, vamos ouvir. Ok, obrigado. Então, Jean, por favor, vou falar para você agora, então. Obrigado. Essa é uma questão que eu tenho que é muito cara para mim, que é uma questão que me importa muito, e eu vou tentar resumir em pouco tempo, porque a gente já falou 1 hora, e a professora Luísa já colocou os pontos efetivamente relevantes e importantes, né? Tem aqui na UFSCar a gente tem uma disciplina que chama Química Inorgânica Aplicada. E do título, vocês podem pensar que ali a gente fica falando do Haber Bohr, da produção do ácido sulfúrico, do ácido nítrico. Também falamos disso. Mas a principal temática dessa disciplina, e não fui eu que fiz a ementa, eu acho que foi parte, deve ter sido o professor Alzira, a professora Clélia, o Doca, o pessoal mais antigo, e eu estou falando que é o pessoal mais antigo porque eles já vinham com essa mentalidade que eu acho extremamente importante. Química industrial. A gente poderia mudar o nome dela para química industrial. E por que é química industrial? Não existe química industrial sem química inorgânica. 80% dos processos, de forma geral, se a gente pensar desde refinaria até indústria química, são catalisados. E os catalisadores são inorgânicos. Então, quando a gente fala de química inorgânica industrial ou química inorgânica aplicada, um dos primeiros pontos que a gente tem que, além da produção de químicos inorgânicos, o processo Haber Bohr é maravilhoso, ver a história disso e como ele afeta a nossa sociedade. Eu adoro, essa é a minha primeira aula. Mas, ao longo do curso, o que a gente vê é química industrial, produção de etileno, refino do petróleo, porque em todo lugar tem catalisador inorgânico. E como eu disse no começo, no meu modo de ver, a visão do inorgânico é olhar a versão da história, o lado do catalisador, nesse caso específico, o lado do composto inorgânico. O químico orgânico vai ver o lado da reação orgânica. Não existe química industrial sem química inorgânica. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente pode pensar e avançar ainda bem. Então, como a professora Heloísa já disse, o número de patentes em catálise em materiais é muito grande, porque são coisas de interesse da indústria, a indústria como ela está organizada. E a gente tem que pensar também nas novas perspectivas, né? E em novas perspectivas, a gente pode falar de energia limpa. Energia limpa é uma área da inorgânica, energia solar, né? Ali, a montagem daquilo lá, fotovoltaica,
é tudo inorgânica. É claro que quando a gente vai para estudo de potenciais, a gente tem que... Não dá para trabalhar separado do físico-químico. Então, é uma área de interface entre inorgânica e físico-química. Eletroquímica, como a gente já falou na revista de Química Inorgânica, na Inorganic Chemistry, é uma área de importância. Uma área que está extremamente em voga, conversão de CO2. CO2 é uma molécula inorgânica que vai formar moléculas orgânicas. Além disso, os catalisadores são todos inorgânicos. É uma área de interesse da química orgânica. Eu teria um monte de nomes para contar para vocês, mas eu não quero citar o nome de ninguém dos meus colegas, porque eu vou esquecer de alguém e alguém vai ficar chateado, mas que fazem essas coisas maravilhosas, né? Então, o que eu penso hoje é que a química inorgânica está ligada com a indústria química, assim como a indústria química é hoje, como ela está estruturada. E também é ligada à indústria de tecnologias, porque ali é uma interface entre físico-química e química inorgânica. E a química inorgânica está presente no futuro. Desculpa o jogo de palavras, mas está presente no futuro, que as energias alternativas, a conversão de CO2, que são áreas extremamente em voga hoje, né? E se eu puder dar uma opinião mais geral, eu acho que o que falta hoje, eu acho que muitas vezes no Brasil a gente fala da nossa pesquisa individualmente. O que falta, no meu modo de ver, é a gente ter mais direção, e não é um discurso político, pelo amor de Deus, mas a gente ter mais incentivo e normativas de direção institucional do país. Como faz a Alemanha? A Alemanha investe absurdamente em energia renovável. E ali eles fazem institutos de pesquisa inteiros para fazer aquele tipo de pesquisa. É claro que a gente não tem o recurso da Alemanha, nem tô dizendo isso, mas um caso de sucesso é o bioetanol, né, que foi feita uma direção governamental, a pesquisa é essa, a gente precisa desenvolver, foi desenvolvido, o Brasil é pioneiro nisso. Eu acho que nessas outras áreas, a gente precisa fazer isso também. E todas essas áreas de grande apelo hoje em dia que a gente precisa desenvolver, envolvem a química inorgânica. Então, para finalizar, a minha conclusão é que, no meu modo de ver, fora dos limites da academia, a química orgânica ela tá presente na indústria como ela é e na indústria que vai ser. Com certeza, Jade, colocação perfeita. Eu acho que a gente precisa... Você tocou no ponto que a gente precisa tocar nele, né? Acho que a política em ciência e tecnologia ela é fundamental para que lado que a gente vai, que o país vai, né? É de lá que saem as diretrizes, né? Para os recursos que são distribuídos, né? E aí, realmente, eu acho que a gente perde muito conhecimento, a gente vê isso, né? A gente gera conhecimento, que é a função da universidade, e muitas vezes isso não chega numa aplicação final, e a gente vê em outros países que, às vezes, pesquisas básicas geram conhecimento que são aplicados e gera recursos para o país, né? Então, acho que a gente tem que cobrar isso das autoridades públicas, né? Que, de alguma maneira, eu acho que falta direção, Vitor. Exato. Qual é a proposta? Vamos desenvolver que seja. Nosso país quer desenvolver fotovoltaica até, sei lá, 2020, quer substituir 50%, 60% da energia por fotovoltaica. Estou inventando. Tá? Perfeito. Eu acho aí, a partir daí, a gente vai montar e vai financiar isso. E a gente tem gente qualificada para tudo. Claro, a universidade pode participar disso, mas ela não é a responsável principal por isso, né? Ela está gerando conhecimento que é para isso, né? Bom, gente, eu quero dizer que foi um prazer enorme, né, ter a oportunidade de mediar o debate entre vocês. Eu quero agradecer a presença de todos, né, que eu vou voltar a palavra para o professor Roberto Berlink. Eu agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Foi muito prazeroso ouvi-los, né, no nosso debate. Então, eu agradeço pela oportunidade também de ter estado aqui e volto a palavra, então, para o professor Roberto Berlink, né, agradecendo a vocês que nos proporcionaram esse debate, o Jean e a Heloísa. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Foram feitas várias colocações muito interessantes no chat e agora, no fim, o Marcelo Oliveira colocou algumas perguntas, né? Na verdade, ele diz assim: muito interessante a proposta da formação de propriedade intelectual. Para complementar, seria interessante também fomentar empreendedorismo na química, eventualmente na química inorgânica. O que vocês acham? Eu acho que é o que falta, né? Quando a gente pensa em... Eu não acho que é na química, eu acho que é institucional isso que está faltando. Quando você vai para uma universidade americana, você tem feiras de talentos, onde não é feira de talento de brincadeira, você vai lá, faz seu foguetinho. Não, empresas que vão lá
para encontrar os talentos e encontrar, eventualmente, propostas. Todo ano tem nas grandes universidades americanas. Então, ali existe um entendimento entre universidade e empresa, elas ganham quando elas estão trabalhando juntas. Então, essa proximidade precisa existir. Então, a gente precisa investir no empreendedorismo. Na universidade, a gente tem muito, e me coloco aí nesse meio, a gente tem muito a valorização apenas do acadêmico. Isso não pode ser assim. A gente não está formando só acadêmico, a gente está formando professor de escola, a gente está formando acadêmico e a gente está formando gente para a indústria. Então, a gente precisa se preocupar em abrir isso e formar empreendedores. A UFMG, eu não vou falar nome de novo, senão vou esquecer de alguém, mas eu tenho colegas na UFMG que são grandíssimos professores, grandíssimos empreendedores no sentido de ter visão comercial. Eu admiro demais essas pessoas que estão conseguindo dar um passo para fora da universidade. Então, eu acho que isso é importante e tem que ser. Tem uma coisa, Roberto, só o seguinte, essa formação em empreendedorismo é muito importante. Agora, se você analisa, eu fiz uma análise dos alunos da pós-graduação na UFMG durante 10 anos. E para onde que eles vão depois que eles defendem o doutorado? São pouquíssimos, doutorado em Química, são pouquíssimos que vão para a indústria. Então, eu tinha lá o quadro, infelizmente eu não estou com o quadro aqui, mas assim, a opção pela indústria é muito pequena entre os alunos que defendem o doutorado em Química. Então, a indústria, pelo que eu entendo, acolhe mais engenheiros químicos, né? Claro, o que é lógico, mas assim, eu penso que existe uma preocupação, assim, a questão de correr o risco, também a pessoa fica preocupada de correr o risco. Então, quer fazer um concurso para uma universidade federal ou particular, ou instituto federal, e pouquíssimos vão para a indústria. Mas também é compreensível, né? Que é um país que você não pode prever muito o que vai acontecer, enfim. Mas, sim, empreendedorismo é importante. Saber que existe existem essa possibilidade é importante, claro. Excelente. Muito bom. Apenas um comentário final, né? E eu acho que isso não se restringe à química inorgânica, né? A gente, de certa forma, ainda tem uma visão da química, pelo menos aqui no Brasil, não sei, em outros países, mas não sei, talvez seja um pouco diferente. Um pouco tradicional aqui no Brasil, ainda com as divisões de maneira um pouco formais, né? Eu acho que esse é um debate que eu acho que valeria ser levado mais a fundo, né, com mais gente participando, eventualmente na Sociedade Brasileira de Química, porque o que a gente vê é que a interdisciplinaridade está aumentando muito, né? Praticamente todos os debates que a gente fez aqui, esse tema foi mencionado. Então, isso realmente é interessante. Por outro lado, também, a questão da formação do aluno para o mercado de empreendedorismo, de indústria, né? Uma vez, então, que a gente tem que ter pessoas atuando nisso também, né? A gente não pode imaginar os alunos todos sendo absorvidos pelas universidades ou pelo ensino médio. Eu gostaria, então, de agradecer muito a participação dos debatedores, professora Heloísa, professor Jean, professor Vitor, em organizar esse debate e realizá-lo, que eu achei que foi extremamente proveitoso. E gostaria de convidar a todos aqui que estão presentes para o debate que vai ter daqui a 14 dias, daqui a 2 semanas, inclusive com a professora Shirley, que está presente na audiência, sobre a química no Brasil, fora do eixo Sudeste. Estão todos convidados aqui daqui a 2 semanas. Muito obrigado mais uma vez e desejo um ótimo fim de tarde para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade, gostei muito de conhecer o Jean, que eu não conhecia pessoalmente, virtualmente. Obrigado também.
A gente poderia passar horas aqui, o papo estava muito bom, um prazer, Heloísa, te conhecer de verdade, aprendi bastante com você hoje. Obrigado a todos pelo convite. Obrigado, Roberto, obrigado, Vitor. Foi muito, muito interessante. Obrigada pelo convite. Muito obrigado a todos, boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui eu sou o capitão do barco, viu? Enquanto você não desligar, a gente fica aqui. Exato. Não, vocês que têm que eu sair por último. A gente sai, então. Então vamos sair. Exato. Tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Boa tarde.